Agradeço muito ao Carlinho pelo convite corajoso de abrir novamente as portas virtuais desta casa tão querida, que é o Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes. E agradeço também a todos pela oportunidade que me é dada de poder adentrar aos seus lares, com toda a licença que eu peço agora, para poder falar a respeito de Jesus, que é sempre uma oportunidade muito gratificante, é sempre muito prazeroso quando nós temos a possibilidade de nos debruçarmos sobre os ensinamentos do Cristo, o legado que ele deixou, que é tão transformador, tão maravilhoso, tão consolador para todos nós, porque nos descortina verdades que realmente clareiam a nossa mente, libertam os nossos corações e nos preparam para o futuro glorioso que todos nós almejamos aqui neste mundo. É tarefa de todos nós, portanto, edificarmos esse reino tão aguardado e preparado por Jesus para que nós possamos edificá-lo aqui junto de nós. E o tema dessa noite é um tema que eu acho bastante curioso e interessante, um episódio que Jesus teve de encontro com uma mulher, mas não uma mulher qualquer, uma mulher samaritana. E este episódio foi anotado pelo evangelista João Marcos, por João, o evangelista, e está lá no capítulo 4 da sua versão do Evangelho. E é interessante nós notarmos, nesta passagem, em que o evangelista vem nos trazer este memorável encontro que Cristo teve, porque quando nós estamos falando a respeito do episódio do encontro com esta mulher samaritana, em primeiro lugar, nós estamos falando de um encontro que teve mestre com uma figura ímpar, num episódio bastante marcante. E nesse aspecto, falar a respeito do papel da mulher na época do Cristo era muito mais desafiador do que hoje. Ainda em pleno século XXI, nós encontramos as mulheres superando obstáculos, vencendo desafios para inserir-se no mercado do trabalho, ser reconhecidas com a plenitude dos seus direitos de igualdade. Eu reconheço e o livro dos Espíritos, onde nós observamos no capítulo 9 da terceira parte, nós veremos que Kardec 7 questões que falam a respeito da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, neste aspecto, nós percebemos que já naquela época o codificador se preocupava de fato com essa situação da igualdade de gêneros, hoje que está muito pautada na nossa atual sociedade, porque em pleno século XXI a mulher ainda não alcançou a plenitude deste reconhecimento. Ora, se atualmente temos desigualdades salariais, de oportunidades, de reconhecimento do papel feminino, imaginemos então na época de Jesus. Passados 2000 anos, ainda estamos nesse patamar, numa sociedade que já evoluiu bastante, é bem verdade. Mas então imaginemos na época do Cristo, em uma sociedade muito mais machista e que ainda seguia os ensinamentos trazidos por Moisés, em que colocava, logo no início da sua obra escrita, no livro do Gênesis, o primeiro capítulo encontrado na Bíblia, no Antigo Testamento, dizendo que a perda do paraíso por Adão e Eva teria sido cometida pelo desatino de uma mulher. Lógico, nós temos que entender aquilo como uma figura alegórica, mas a tradição inicialmente transmitida pela oralidade, transmitida boca a boca naquela sociedade, depois foi consubstanciada na obra escrita, naquele livro. Então, aquela sociedade tinha plena convicção de que a Bíblia era a representação da verdade absoluta, pura. Então, imagina-se como os homens observavam a mulher, tendo visto a figura feminina,
como sendo a causa da perda do paraíso. Embora Jesus tenha procurado desfazer esta visão equivocada, porque acercou-se de mulheres. Tantas passagens envoltas no universo feminino, nós temos junto a Jesus as figuras adoráveis de Marta e Maria, Maria de Magdala, a mulher hemorroíça, a mulher sirofenícia, e também este próprio episódio que nós temos aqui, da mulher samaritana. Então, em primeiro lugar, é necessário que se faça essa ressalva a respeito do papel feminino, o que torna ainda mais encantadora esta passagem do Cristo. E ela não era apenas uma mulher, era também uma mulher samaritana. Para nós, no tempo atual, dizer samaritano, a não ser que se faça uma leitura da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo nas notas históricas, em que Kardec coloca o aspecto do significado do termo samaritano, mas citando que havia uma divergência entre o povo da Samaria e o povo do reino de Judá. E não entra em pormenores. E como nós não temos o hábito de termos estudos pautados para o Antigo Testamento, é muito comum que nós não tenhamos o devido conhecimento que nos leva a reconhecer esta situação como algo mais dramático do que apenas o fato dela ser mulher. Vamos então a uma breve recapitulação histórica, porque a Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro de doutrina, mas é também uma referência histórica a respeito de um povo. É o estabelecimento do povo hebreu como sendo a primeira nação monoteísta do mundo, a qual nós devemos, portanto, uma magnífica revelação. Então, para que nós possamos entender o que significava naquele contexto do local onde Jesus estava, o que representava ser samaritano, vamos recuar um pouquinho no tempo e fazer uma breve recapitulação a respeito dos fatos que levaram, então, a esta separação entre os judeus e samaritanos. Se nós observarmos a sequência dos chamados patriarcas do povo hebreu, nós veremos a sequência de Abraão, pai de Isaac, e, por sua vez, pai de Jacó. Cada um com seus filhos, não deveremos levar em conta que havia outros filhos de cada um desses, mas, especialmente quando nós falamos a respeito de Jacó, ele também é referido no Antigo Testamento sob o nome de Israel. É também uma outra denominação. Sendo que essa palavra Israel significa que lutou com Deus. É uma referência ao fato de uma aparição tangível de um espírito e que travou uma luta com Jacó. Mas não nos vem ao caso isso. Apenas é importante que se guarde a referência que quando se fala a respeito de Israel, está se falando da pessoa Jacó. É a mesma pessoa, com duas denominações, portanto. Então, Jacó teve 12 filhos, sendo que o filho mais novo, José, foi o preferido de todos. Era o seu filho predileto. E isso causou ciúme em seus 11 irmãos, que acabaram por vendê-lo como escravo para os egípcios. E com isso, José foi levado para a terra do Egito. Lá, ele acabou por interpretar o sonho do faraó e, com isso, entrou nas graças daquele monarca, sendo então colocado numa posição de destaque na administração do Egito Antigo. Desta forma, depois, veio a ter uma grande fome na pátria do povo hebreu. E por isso, eles procuraram abrigo no povo egípcio. Migraram para lá e não reconheceram a figura de José que os recebeu dentro do palácio. Depois da revelação, saudosamente, eles então fizeram as pazes e viveram albergados, todos aqueles 12 irmãos com suas famílias, albergadas sob a proteção de José. Quando então José morreu, o povo hebreu foi feito escravo no Egito e lá perdurou até que Moisés conseguiu libertá-los do cativeiro e conduzi-los novamente para a pátria de Canaã, para a terra prometida. Quando chegaram, os 12 filhos estavam reunidos com os seus clãs, com as suas famílias.
e, portanto, eram conhecidos como 12 tribos de Israel. Então, a referência, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, formaram as chamadas 12 tribos de Israel. Quando nós falamos tribos, não estamos falando da organização típica dos nossos índios. Estamos falando da maneira como eles davam a denominação a um determinado grupo familiar, a um clã. É como se disséssemos aqui, uma tribo é a tribo dos Ribeiro, outra tribo é a tribo dos Silva ou dos Oliveira, os nossos sobrenomes. É a maneira como nós nos organizamos, por sobrenomes. E lá eles se organizavam segundo o primeiro nome. Então, foram as 12 tribos de acordo com os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E viveram em harmonia. Tanto é que essas tribos estiveram unidas sobre um único rei, um único regente, durante um determinado período. Sendo que no período em que eles estavam regidos por este monarca, é o que está contido no livro de Reis, lá no Antigo Testamento da Bíblia, naquele momento nós temos duas figuras que se destacaram de uma dessas tribos, a tribo de Judá. São, respectivamente, o rei Davi e o seu filho, Salomão, cujas famas extrapolaram aqueles povos e perduram até hoje. Quando morreu Salomão, houve uma divergência do ponto de vista religioso, que, para aquele povo, também significava uma divergência política. Porque numa sociedade em que a religião e a política se misturam, ser o detentor do poder religioso significava também ser detentor do poder político. Então, Jerusalém era a capital do povo de Judá. E o povo do norte, o povo de 10 tribos, não teve um entendimento após a morte de Salomão para continuar a ficar sob as ordens de Jerusalém. Separando-se, 10 tribos do norte compuseram o reino de Israel, novamente a referência. Enquanto os dois povos do sul formaram o reino de Judá. Daí a denominação judeu. Então nós fizemos este apanhado para que nós tenhamos a noção de que quando estamos falando de Samaria, Samaria tornou-se a capital do reino de Israel, das 10 tribos do norte. Enquanto Jerusalém tornou-se a capital do reino do sul, o reino de Judá. Então, se nós formos regressar na história, veremos que tanto os samaritanos quanto os judeus eram descendentes da mesma linhagem. Tratava-se do mesmo povo, sob divergências de aspectos religiosos que envolviam a questão política. Os judeus achavam que o lugar certo para adorar Jeová, Deus, na visão deles, o lugar certo para adorar a Deus era lá no Monte Moriá, que fica em Jerusalém, que é o lugar aonde, num aspecto histórico, o pai Abraão tentou fazer o sacrifício de seu filho Isaac, mas era um teste. Isso é uma outra história. Enquanto o povo da Samaria achava que o monte adequado para adorar a Deus era o Monte Gerizim, que ficava então na Samaria. Então nós vemos uma disputa por qual era o lugar mais sagrado para se adorar a Deus. E com isso, a divergência de ideais. Mas é claro que quando Jesus faz essa referência histórica, falando, portanto, a uma mulher que era samaritana, portanto, detestada pelo povo judeu, de onde Jesus estava vindo, Jesus tinha que realizar esta viagem para encontrar-se com aquela mulher, porque ele estava fazendo um resgate e, portanto, deixando uma lição para a posteridade, para a humanidade. Então é assim que nós encontramos no capítulo 4 do evangelista João, iniciando dizendo que Jesus desejava ir para a Galileia, que era a região do lago de Genezaré, a região tão querida, onde Jesus desenvolveu, talvez, os seus mais belos ensinamentos. Era a região de Cafarnaum, de Magdala, de Dalmanuta. Era a região de Genezaré, uma região muito querida para Jesus. Então, Jesus estava em Jerusalém
desejava ir para a Galileia. Ele estava na Judeia, ou seja, na região dos judeus, e desejava ir para a região dos galileus, a Galileia. E o caminho natural para que Jesus o fizesse era seguindo pelas margens do Rio Jordão, que liga o lago de Genezaré ao Mar Morto. Então, era natural que se fosse por aquela região, que era mais fresca, de vegetação mais exuberante, um caminho mais agradável e menos quente. Mas então, João nos chama a atenção dizendo que Jesus desejava ir para a Galileia e ele diz ainda que era necessário passar pela Samaria. Do ponto de vista geográfico, é discutível essa necessidade. Façamos uma comparação aqui com a nossa situação para compreendermos. A distância que separa... Se não for brincar, apaga a luz. A distância que separa Uberlândia de Uberaba é aproximadamente a mesma distância que separa Jerusalém de Cafarnaum. Então, o caminho era mais ou menos esse, uma reta, no nosso caso, por uma rodovia, e lá passando pela margem do rio. Mas então Jesus desejava passar pela Samaria. Era mais ou menos como se daqui para Uberaba nós fôssemos passar por Araxá. Um caminho desnecessário que apenas prolongava o trajeto, tornava mais longa a viagem. Mas na visão de Jesus, quando ele diz era necessário passar pela Samaria, ele não está se referindo, portanto, a uma que... Paulo Sérgio, sua voz sumiu, Paulo Sérgio. Desculpa, voltou? Voltou. Ok, obrigado. Então, nós não estamos falando que Jesus apresentasse uma necessidade geográfica de passar pela Samaria, mas sim uma necessidade doutrinária. Havia, portanto, uma necessidade religiosa nos seus ensinamentos de passar por aquela religião. E assim, então, Jesus o faz. Os apóstolos acham estranho, porque não era o caminho usual. Eles iriam passar por um lugar mais quente, uma estrada mais longa, um caminho mais árduo, mas Jesus nos demonstrava que para se alcançar determinados objetivos aqui na Terra, nós então não devemos escolher os caminhos mais verdejantes, mas aqueles mais desafiadores, onde nós poderemos ofertar de nossas possibilidades para engrandecer a vida de alguém. Então, é assim que Jesus o faz. Ele iria para resgatar aquela mulher e também aquele povo para voltar às suas atitudes anteriores, antes desta separação. E o interessante é que, então, nós estamos falando que existia uma cisma, existia uma divergência entre o povo judeu e o povo da Samaria. E é interessante, porque Jesus mesmo fala, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mostrando-nos que é necessário que não guardemos mágoas, que não guardemos rancores dos nossos irmãos. Recordando, inclusive, a passagem do próprio João, na sua epístola, ele diz, aquele que ama a Deus e odeia a seu irmão, mente. Porque como pode amar a Deus, a quem não vê, e odiar a seu irmão, a quem vê? Portanto, como poderiam os judeus dizerem que amavam a Deus se odiavam a seus irmãos? Graças a Deus, nós, espíritas, superamos essas dificuldades, essas adversidades. Nós não criamos inimizades. Perdoamos completamente toda ofensa que nos seja feita. Tanto é que espírita não deseja revide, não se melindra, não se magoa e não deseja vingar-se de ninguém. Não. Nós, espíritas, apenas deixamos tudo para a providência divina. Fulano fez isso comigo, mas deixe estar. A lei de ação e reação vai dar conta do recado. Ela vai fazer o seu papel. Eu não tenho que me preocupar. Como se nós não ficássemos, então, magoados com as realizações alheias. Mas isso é outra história. Vamos continuar, então, aqui com o episódio de Jesus. Portanto, Jesus vai
para Samaria. Então, ele para na região de Sicar, onde havia um poço que foi escavado por Jacó, mais uma vez, Israel. E neste poço, ele então para poder descansar. E segundo algumas referências históricas, o nome desse poço escavado por Jacó teria o nome de Dom. Seria então essa a denominação. E Jesus então para junto àquele poço e nos fala o evangelista que era a hora sexta. E o que significa isso? A contagem de tempo para o povo hebreu, embora tenha o mesmo número de horas que tem para nós, é uma contagem feita de forma diferente. Para nós, o dia inicia-se no meio da noite, à meia-noite. Para eles, o dia inicia-se com o pôr do sol. Daí, então, o início do Shabá, às sextas-feiras, o início do sábado, que é exatamente quando o sol se põe. Então, o pôr do sol, o nascer do sol, eram momentos marcantes para aquele povo. Então, o evangelista fala que Jesus estava junto ao poço de Jacó na hora sexta, o que significava que, por ser dia, 6 horas após o nascer do sol, era por volta do meio-dia. Um horário quente, um horário tórrido para as pessoas realizarem as suas atividades. E Jesus então estava junto a um poço. E é importante que se diga que para aquele povo, já que não existia água encanada, buscar água nos poços era uma necessidade diária para todas as suas atividades. Para a higiene, para a alimentação, para a dessedentação. Então, era a tarefa das mulheres buscarem água para levar para casa. Enquanto os homens, envolvidos com a agricultura e também com o pastoreio dos animais, tinham que dessedentá-los. E buscava-se, portanto, ir ao poço nos horários mais frescos, no início da manhã ou no final da tarde. E Jesus estava, então, na hora sexta, por volta de meio-dia, junto ao poço de Jacó. Um horário incomum para uma pessoa ir buscar água. Porque, normalmente, como as pessoas iam de manhã, aquilo também tinha uma representação muito forte para aquele povo de pastores, de agricultores, de pessoas simples. Porque, para evitar a contaminação dos poços, colocava-se uma laje de pedra para tampá-lo. Assim, não se corria o risco de uma pessoa se acidentar e também não havia o risco de cair folhas e contaminar a água do poço. Dessa forma, as mulheres iam no mesmo horário em que os homens, os jovens, os rapazes, iam levar os seus animais para poder se sedentar. Como as mulheres não tinham força para levantar a laje de pedra, os jovens, prontamente, se dispunham a tirar a pedra. E elas, então, agradecidas, pegavam a água e ofereciam aos animais. E, a partir dali, encontravam-se os futuros casais. É assim que nós encontramos a referência, por exemplo, de Isaac e de Rebeca, que conheceram-se por causa de um poço. É assim que nós encontramos também Jacó, mais uma vez Israel, que desposou depois a sua esposa Raquel. E é assim também que nós encontramos a referência do encontro de Moisés com Zípora, que viria a ser a sua esposa. Todos eles se encontravam na beira de poços. Naquela época não tinha shopping center, não tinha sorveteria, não tinha Tinder. Então a maneira de se formar os casais era naquele encontro da manhã, no poço. Então Jesus estava por volta de meio-dia, na beira do poço, e aproxima-se então uma mulher para poder tirar água. Um horário muito incomum. Jesus então volta-se para aquela mulher e diz-lhe: dá-me de beber. E aquela mulher deve ter ficado um tanto quanto incomodada. Porque ela já havia ido no horário de meio-dia porque ela não queria ser vista. E ela tinha motivos para isso, como nós veremos adiante. E então, aquele homem, aquele estranho, que pelas suas vestes, pelo seu sotaque, tratava-se de um judeu, aquele homem atrevia-se a falar com ela. Como poderia? Quem será esse estranho que está aqui junto desse posto, galanteador, querendo cortejar-me? Ela deve ter ficado um tanto quanto desgostosa da presença da figura de Jesus, porque não sabia de quem se tratava. Para ela, era apenas um homem, enquanto ela era mulher.
Ele era um judeu, enquanto ela era uma samaritana. Então, a partir disso, ela volta-se para ele e pergunta: como tu, sendo judeu, pedes água a mim, que sou mulher e judia? Mulher samaritana. Então mostra-se aí todo o conflito existente entre aqueles dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, consubstanciado neste encontro. E a partir disso, então, Jesus vira-se para ela e diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias água, e ele te daria água viva. Observem o jogo de palavras utilizado por Jesus. Porque recordem-se, a denominação daquele poço, na linguagem comum, era dom. E Jesus então fala, se conhecer o dom de Deus, agora mudando a conversa, que era uma conversa a respeito de água, para coisas de ordem mais elevada. Se conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água? Tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, a mulher não sabia de quem se tratava. Mas a mulher fica intrigada, porque não vê Jesus utilizar-se de nenhum instrumento. Então ela pergunta, Senhor, não tens com que tirar água do poço? Por acaso, de onde vais tirar esta água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que abriu este poço e bebeu ele próprio, seus filhos e seus animais? A mulher então começa a imaginar que aquele homem era presunçoso. Como este estranho quer ser maior do que Jacó? Falando-me que tem água para poder me dar, logo após pedir? Então, Jesus fala a ela, qualquer um que beber desta água, da água do poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de vida eterna. Então observemos como Jesus faz uma mudança desse diálogo, trocando aquilo que era simplesmente uma situação material para uma situação totalmente espiritual. Dizendo a ela que quem bebe desta água, da água material, volta. E a partir disso, nós começamos a compreender, de fato, por que nós estamos tão insatisfeitos, ou pelo menos uma boa parte da humanidade, está tão insatisfeita no mundo em que estamos. Porque nós adentramos a este mundo com um programa espiritual de melhoria. Todos nós chegamos a melhores. E com isso, de estarmos modificando nossas atitudes. A partir disso, é-nos necessário fazer uma completa transformação. Mas aqui chegando, envolvidos pela matéria, nós temos essa sede de espiritualização. Só que nos envolvemos apenas com coisas materiais. E com isso, encontramos um vazio dentro de nosso ser, de nossa alma, dentro de nossos corações, e não sabemos explicar por quê. Passamos por depressões, por diversas situações de angústia, de insatisfações, e imaginamos que vamos saciar essa falta que está no nosso interior a partir das coisas materiais. Imaginamos. Se eu me casar com tal pessoa, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela casa, eu serei feliz. Quando eu me formar na faculdade, eu serei feliz. Quando eu tiver tal emprego, eu serei feliz. Se eu dirigir determinado carro, eu serei feliz. E quando a gente até pode adquirir estes bens, a gente percebe que passa um pouco de tempo e não sacia a nossa necessidade. Nós não ficamos satisfeitos, continuamos inquietos. Porque quem bebe da água do mundo volta a ter sede. Mas quem bebe a água que Jesus tem para nos trazer, este não apenas sacia a sua própria sede, como também transforma-se em fonte de vida eterna. Esta é a proposta diferente de Jesus, que não é uma proposta para este mundo, mas para o mundo futuro, para o mundo espiritual, saciando as nossas angústias e insatisfações,
porque nos faz compreender que a real vida e as nossas reais necessidades são de origem espiritual e não do mundo em que nos encontramos transitoriamente. Assim sendo, a mulher começa a perceber que há algo diferente na conversa com aquele homem em comum. Então, ela volta-se para ele e lhe diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não tenha que vir buscar água. Então, naquele instante, embora ela estivesse se interessando pela conversa de Jesus, tanto é que ela muda a forma de tratar ao mestre, naquele instante, ela ainda visava apenas a satisfação de uma necessidade de ordem material, não precisar mais buscar água. E nós já entenderemos em breve por que ela não queria ter mais essa incumbência. E a partir disso, aquela mulher começa a pensar, dada esta proposta do homem, de uma fonte inesgotável de água para a vida eterna, ela então começa a imaginar que talvez ela pudesse estar à frente de um profeta. E recorda-se que um profeta da antiguidade, Eliseu, havia feito a multiplicação do a multiplicação do azeite para uma mulher pobre que mal tinha o que comer. Então ela pensa, se este homem for verdadeiramente um profeta, quem sabe ele não pode multiplicar a água na minha casa. E com isso eu não precisarei mais vir aqui para buscar água no poço. Então, nesse instante, Jesus dá uma guinada na conversa. A conversa que falava de água, de poço, Jesus, na frase seguinte, muda totalmente o assunto. Aparentemente, quando se vê a sequência de frases que parecem ser desconexas. Então, quando a mulher pede água para Jesus, ele diz a ela, vai, chama o teu marido e volta. Antes eles falavam de poços, de água, agora Jesus pede para chamar o marido. De onde vem isso? Então, a mulher cabisbaixa volta-se para Jesus, ele fala, não tenho marido. E isso deve ser entendido não como uma abertura para o cortejo, porque provavelmente ela ainda imaginava que Jesus tivesse alguma intenção. Mas quando ela diz não tenho marido, ela não usa um tom de abertura, mas sim de lamentação. Ela lamentava-se pelo fato de não ter um marido. Então, naquela época, não existia Facebook, não existia Instagram, não tinha como saber o status da pessoa. Então, Jesus, apesar disso, sondava o que se passava no coração daquela mulher e sabia perfeitamente o que estava se passando com ela. Por essa razão, ele volta-se para ela e diz o seguinte, bem sei que não tens marido, porque já tiveste 5 e aquele que agora tens não é teu marido. Como poderia então aquele homem saber isso? Só poderia de fato ser um profeta. Para poder saber que ela já havia tido 5 maridos e que aquele que agora estava não era verdadeiramente o marido. Então foi a confirmação que de fato ela estava naquela situação. E aí então nós conseguimos entender por que a sua lamentação. Porque naquele instante então ela fala lamentando que não tinha marido e por que ia buscar água no poço ao meio-dia, no momento em que as pessoas não faziam essa atividade. Porque na tradição antiga, uma mulher que tivesse mais de um marido era considerada adúltera. E, portanto, a ela estava prescrita a lapidação em praça pública. Deveria ser apedrejada por ter uma vida vulgar, por ser considerada até mesmo uma meretriz. Por isso, ela lamenta-se a Jesus. E essa era a razão pela qual ela buscava água no horário em que ninguém mais ia fazê-lo. E Jesus já sabia de antemão o que se passava com aquela mulher. No entanto, ele para e a espera. Apesar de saber todos os seus tormentos, ele não vai ao encontro dela na sua casa. Ele espera que ela chegue-se perto dele. Porque Jesus já havia dito, vinde a mim todos vós que
que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então, dessa forma, Jesus aguarda a chegada da mulher, porque sabia que ela viria e que a partir dessa conversa ela iria aliviar os seus tormentos. E não por acaso nós observamos o que aparentemente seria uma coincidência, porque aquela mulher Jesus fala que ela já havia tido 5 maridos. E de acordo com o que está anotado no livro dos Reis, após a separação da Samaria ao norte, com a Judeia ao sul, os sírios invadiram a Samaria, dispersando o seu povo e fazendo com que ali fossem colocados pessoas de 5 países ou de 5 nações diferentes. O nome dessas nações, hoje perfeitamente incompreensíveis para nós, está anotado nos livros de Reis. Então, o que houve é que 5 nações pagãs, que não eram monoteístas, fizeram parte da edificação de uma nova nação na Samaria. Portanto, aquele povo que anteriormente tinha as mesmas raízes religiosas que os judeus, foram subvertidos pela chegada desses 5 povos, que trouxeram características distintas, novos cultos, novos deuses, e desvirtuaram todo o ensino religioso que os samaritanos tinham em comum com os judeus. Então vejam, aquela mulher havia tido 5 maridos. O povo samaritano havia tido 5 influências. E nós poderemos dizer que no tempo atual, a nossa relação com Deus, que no Antigo Testamento é sempre representada pela figura do casamento, é assim que nós observamos Oséias, um profeta da antiguidade, fazendo a referência de que a união de Deus, da humanidade com Deus, é simbolizada por um casamento, uma união festiva, feliz, que traz alegria, amor por toda a eternidade. Então, assim, Oséias faz a referência de que a humanidade deve casar-se com Deus. Tanto é que ele diz, nos seus ensinamentos, que a Judeia e a Samaria transformaram-se em 2 prostitutas. Ele usa essa palavra para referir-se àquelas cidades que passaram a não mais amar a Deus da maneira correta como deveria ser, que é a maneira tal qual entendia Jesus. Amar de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. Tanto os judeus quanto os samaritanos amavam a Deus muito mais com aspectos externos, que nós poderíamos resumir também em 5 aspectos. Nós imaginamos que para amar a Deus há necessidade de um templo físico, uma construção de pedra, o que é em verdade. Nós imaginamos que para amar a Deus é necessário ter determinados rituais, o que também não é verdade. Imaginamos que amar a Deus é necessário ter determinadas vestes, roupas especiais para poder fazê-lo, o que também não é verdade. Imaginamos que para amar a Deus é necessário ter imagens, idolatria, o que também não é verdade. E imaginamos que para amar a Deus é necessário que se façam sacrifícios. Na antiguidade, sacrifícios de animais. No dia presente, o sacrifício financeiro, através da oferta monetária. 5 características que ainda hoje perduram nas nossas religiões e que não são necessários para verdadeiramente se amar a Deus. Por isso esta fala de Jesus: 5 maridos tivestes, e aquele que hoje tem não é teu marido. Porque além desses aspectos externos que já anotamos, deveremos lembrar que muitas vezes é dito que deveremos ter um sacerdote para intermediar a nossa ligação com Deus, o que verdadeiramente não corresponde à realidade. Porque para amar a Deus é um processo interior. Para que nós possamos fazer esta amizade novamente, celebrarmos a união com Deus, deveremos fazê-lo no altar de nossos corações, uma relação nossa, individual, íntima com Deus.
sem precisarmos de aparatos externos ou de alguém que nos mostre qual a melhor forma de fazê-lo. É uma tarefa, portanto, individual. E com isso, nós encontramos também a referência de Jesus. Quando, na sua primeira aparição pública, quando faz a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a representação do casamento. Pedro pergunta-lhe, mas Senhor, vais oferecer vinho a estas pessoas? E ele então diz, a união com Deus é um motivo de grande alegria, simbolizando, portanto, no fato das pessoas bebericarem e tornarem-se mais efusivas, mais alegres durante os festejos. Jesus, portanto, representa para nós este retorno da nossa união com Deus. Não é por outro motivo que João, o Batista, quando observa Jesus chegar-se, apresenta para todos os seus circunstantes, eis o noivo, apresentando dessa forma o Mestre para a humanidade. Assim nós deveremos fazer as pazes com Deus. Deveremos nos enlaçar em matrimônio. Porque o noivado que temos com Ele já perdura há muito tempo. E não nos decidimos a aceitarmos o convite gentil que o Criador faz a todos nós, a sua criatura, a humanidade, para desenvolvermos de maneira mais forte esses laços que deveríamos unir. Então, novamente, a conversa muda de figura. Mas agora não é Jesus quem muda o assunto, ou aparentemente coloca uma frase desconexa. É a mulher que reconhece a grandiosidade do Mestre, por vê-lo como um profeta, e lhe diz, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais, aí então ela finalmente adentra o aspecto religioso. Nossos pais adoram a Deus neste monte, indicando o Monte Gerizim. Vós, judeus, dizeis que nós devemos amar a Deus em Jerusalém. Então, ela pergunta, onde nós devemos adorar a Deus? E então, Jesus mostra a ela que não é o lugar, mas sim a forma, dizendo que Deus é Espírito e, portanto, importa que seja adorado em espírito e em verdade. É a forma de adorarmos a Deus. Então não importa se adorarmos a Deus aqui ou acolá, em um lugar ou em outro. O que importa é a forma como faremos. Porque se fosse num ou noutro lugar, como nós poderíamos esperar que as pessoas paralíticas, os paraplégicos, os que estão presos ao leito ou que não têm recursos amoedados para poder pagar uma viagem, como esperarmos que essas pessoas pudessem ir a esses lugares santos para lá adorarem a Deus com mais fervor? Deus não pode ser tão exclusivista e imaginar que somente aqueles que podem adorá-lo de tal ou qual forma, neste ou noutro lugar, é que estarão fazendo certo. Não por outro motivo. Jesus faz a referência. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, move-te daí para cá, e o monte se moverá. Porque é a fé que faz com que nos encontremos com o Criador, com que estejamos em sintonia com o Pai, como dizia Jesus. Não é o local. E por essa razão, então, Jesus volta-se para ela dizendo que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. A forma tal qual ele havia feito a referência. Então a mulher volta-se para ele e diz, eu sei que o Messias há de vir. E então Jesus volta-se para ela e diz, eu o sou. E é a única vez em que nós vamos verificar Jesus apresentando-se como tal, como sendo o Messias tão aguardado daquele povo. Nos demais momentos, são sempre os outros que indicam Jesus como o sendo o Messias aguardado. Mas neste encontro com aquela mulher sofrida, é a primeira e única vez que encontraremos Jesus fazendo referência, dizendo, eu sou aquele que fala contigo. Então, a mulher, continua o evangelista,
maravilhada, deixa para trás o seu cântaro e vai para a cidade para poder anunciar que o Messias ali estava. Observem a beleza da simbologia. Porque antes a mulher temia encontrar-se com as pessoas que poderiam julgá-la pela sua situação. E após esse encontro memorável com Jesus, ela mesma deixa para trás o seu cântaro, que era um instrumento utilizado para tirar água do poço, o que significa deixa para trás aquilo que se refere às necessidades materiais e vai ao encontro das pessoas, não importando mais com os seus julgamentos, com a maneira como os outros pensavam a respeito dela. O que importa é que ela deixa para trás o seu instrumento material para ir ao encontro dessas pessoas e anunciar a presença de Jesus, o Salvador da humanidade, que vem nos trazer nas palavras de vida eterna do seu Evangelho o esclarecimento, o consolo e a esperança que todos nós deveremos ter. Torna-se, portanto, uma propagadora da Boa Nova. E nos conta o evangelista, então, que a partir desse relato da mulher, as pessoas vão ao encontro de Jesus. E ele ali permanece por 2 dias, ensinando aquele povo que era desprezado, menosprezado pelos judeus. E a partir de então, eles passam a crer nele. Não por aquilo que a mulher havia dito, mas por aquilo que Jesus falava. E quando retornam, os seus discípulos que tinham ido à cidade, enquanto ele ficava junto ao poço, tinham ido à cidade para buscar alimentos, quando eles retornam e oferecem comida para Jesus, Jesus diz: o meu alimento consiste em fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que lição é esta? De podermos compreender que aquilo que satisfaz a nossa alma é fazermos de fato aquilo que Deus espera de cada um de nós. Tornando fonte de água pura e não apenas um poço, porque o poço é de água estagnada. Uma pessoa que seja um poço de amor terá o amor estagnado em si, para que os outros venham buscar. Mas a pessoa que compreende o ensinamento do Mestre torna-se fonte de água viva para a eternidade, ela jorra em abundância, sem jamais esgotar o seu potencial, sendo a fonte de amor para todos aqueles que necessitam, sem privar-se da presença do amor. Porque o amor é a substância que quanto mais se doa, mais se tem, mais se gera no seu próprio interior. Assim sendo, meus irmãos, que possamos seguir o exemplo desta mulher que foi ao encontro com Jesus e colocou-se à sua disposição, bebendo desta água pura e fecunda, deste oásis no deserto da humanidade. E que possamos então seguir-lhe o exemplo e deixarmos para trás o nosso cântaro e irmos anunciar a presença viva de Jesus junto à humanidade, como o noivo que deseja que possamos realizar o casamento novamente com o Pai, para vivermos em festa, em abundância, em alegria imortal e infindável, para realizarmos aqui o que tanto esperamos. Que, portanto, o Mestre de nossas vidas venha iluminar os nossos passos, descedentar a nossa sede de alegria, de poder, de justiça e de amor, para que possamos ofertar de nós mesmos para todos aqueles que estiverem no caminho conosco. A todos, muita paz e uma enorme gratidão por me permitirem estar convosco nessa noite de alegria e de festa em que estamos anunciando a presença de Jesus junto a nós. Carlinhos, muito obrigado. É contigo novamente. Paulo, boa noite, né? Agora eu vou te dar uma boa noite adequada. Eu tive 2 quedas de internet, né? Hoje aqui, onde eu moro aqui, está uma instabilidade enorme. Eu tive uma queda inicial, eu perdi o host.
Aí depois tive outra queda naquele momento de sair do slide. Mas voltei, estamos aqui firme, graças a Deus, em nome de Jesus, né? Mas que maravilha de palestra, nós nos descedentamos, né, diante dessas colocações tão oportunas. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua contribuição generosa conosco, trazendo aí essas reflexões tão interessantes e fazendo toda uma trajetória histórica aí que, vou te falar, parabéns, muito bom. É uma oportunidade bendita para todos nós, né, Carlinhos? Quando podemos falar de Jesus, isso realmente nos alegra muito, né? Com certeza. Muito bom. A nossa dívida de gratidão vai aumentando contigo. Imagina, nada disso. Né? Que Deus abençoe sua família, abençoe seus filhos, sua esposa. Né? De todos que estão conosco também, né? E nós estamos operando milagre, né? Você viu que nós estamos operando milagre, né? Hoje você mencionou lá o milagre e eu considerei que realmente aquilo foi um milagre. Eu sei o que você está falando, né? Eu também considero. Você está de parabéns, Carlinhos. Está de parabéns mesmo. Foi um milagre. Mas nós queremos aí fazer a nossa prece, depois a gente pode falar com o nosso irmão com mais tranquilidade ainda, né? Cada um dá o seu oi. Quero pedir desculpa por algumas ocorrências que a gente teve hoje, porque o Rafael hoje tinha um compromisso e, evidentemente, não estava na retaguarda. E eu perdi o rosto, perdi aí até o controle de microfone, etc. Tivemos alguns probleminhas, mas em função de ter perdido o comando da reunião aqui. Mas agora a gente vai fazer a nossa oração e vai passar aqui alguns comunicados para os irmãos. Vamos pedir a nossa presidente, a Ju, né, para fazer a prece para nós, abençoando todos esses irmãos que estão conectados conosco e tantas pessoas que têm nos pedido oração, sabe? Até aproveito o momento aqui, é o seguinte, de 2 semanas para cá, assim, no meu círculo de amizades, são inumeráveis pessoas contagiadas pelo vírus. Inumeráveis mesmo. Até alguns familiares. Então, assim, a gente tem visto isso acontecer com mais intensidade e as pessoas nos pedindo oração. E esse canal é para isso também. Levar a oração a esses corações que nos pedem, nos ligam, às vezes entram em contato com a gente, pessoas até de outras religiões pedindo força, pedindo que a gente ore por elas. Então, vamos fazer isso agora com muita fé no nosso coração, para que Jesus possa operar em favor de tudo e de todos. Jô? Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos. Obrigado, Paulo Sérgio, mais uma vez, né? A gente pôde contar aí com a sua presença. E os comentários que o Carlinhos fez, realmente, foi tudo realmente que eu também fico satisfeita em receber através de toda essa sua explicação durante a noite. O que nós temos que fazer hoje, né, Carlinhos, nessa noite, é só elevar nosso pensamento em prol da nossa humanidade, porque as orações, os pedidos estão assim continuando a ser feitos, estão aumentando realmente as necessidades dos nossos amigos. E vamos, nesse instante, fechar nossos olhos, levar a Deus e a Jesus nosso pensamento, em prol de toda a nossa humanidade. Que todos possam ser abençoados por Deus, por Jesus. Sabemos que Jesus está no leme de nossas vidas. Que Ele possa tomar conta de cada um dos seus irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cair em tentações.
livrai-nos da prática do erro e de todo o mal. Que Jesus esteja com todos, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. Amém.